Bem-vindo ao vídeo sobre instalação de forros suspensos Armstrong, que, embora pretenda ser de instruções gerais, não contém informações totais sobre como instalar nossos forros suspensos. Tampouco pretende tornar alguém que nunca instalou um desses forros num técnico no assunto. O vídeo, pelo contrário, enfoca os passos essenciais de uma instalação básica usando painéis Armstrong de fibra mineral e um sistema exposto de suspensão. O vídeo fala sobre coisas que são comuns a tais instalações no mundo inteiro e inclui algumas variações de componentes utilizados e recomendações encontradas em significativas partes do mundo, assim como algumas dicas para facilitar o seu trabalho. Dividimos o vídeo em 2 segmentos. Se quiser, você poderá pular partes com que esteja familiarizado e se concentrar nas áreas diferentes da sua experiência ou que abordem técnicas e conselhos que considere úteis. Aqui temos um típico forro suspenso instalado, funcional, atrativo e que dá fácil acesso ao plenum. O sistema todo depende dos pendurais. Os arames são os usados mais frequentemente. Eles sustentam os perfis principais. As seções de perfis são encaixadas. As travessas conectam-se com o perfil principal. Os extremos do perfil principal e a borda das travessas descansam na cantoneira que contorna o perímetro de toda a área. Há medições críticas em 2 lugares. Primeiro, a cantoneira deve ser nivelada. E segundo, os pendurais devem ser medidos e dobrados com precisão. Juntos, os pendurais, os perfis principais, as travessas e a cantoneira dão suporte às placas. É um sistema rígido, leve e eficiente. O seu espaço de trabalho precisa estar livre de detritos de outras obras, limpo e inspecionado para se assegurar que esteja pronto para receber o forro acústico. As recomendações sobre temperatura e umidade variam por produto e sua resistência. A resistência à umidade é um fator crítico, precisando ser testada antes da instalação. Geralmente o prédio deve estar isolado e o sistema de ar-condicionado ou ventilação em funcionamento. Produtos como a série Humiguard da Armstrong, que são muito resistentes à umidade, podem dispensar tais requisitos, especialmente quando usados com perfis galvanizados pelo sistema Hot Dip. O engenheiro da obra é sempre responsável pela avaliação das condições do local e pela comunicação ao distribuidor e aos instaladores sobre as condições adequadas do local para a instalação do forro. Os painéis do forro devem ser mantidos limpos, secos e protegidos contra variações do tempo antes da instalação. Devem também ser mantidos à mesma temperatura e umidade no local, pelo menos um dia antes da instalação para se ajustarem às condições. Usualmente, um arquiteto ou engenheiro faz um cuidadoso projeto de instalação indicando a orientação das placas, tamanho dos painéis de borda e localização das instalações elétricas. Caso contrário, você mesmo deve fazer esse projeto. Um espaço com um teto de concreto ou metálico é essencialmente não direcional. Você pode orientar os perfis e as placas na direção que produza uma melhor aparência final. As vigas de metal ou de madeira devem ser instaladas perpendicularmente aos perfis. Se já existe um forro de gesso, use o cordão de giz para marcá-lo. Esta é uma placa de 625 mm por 625 mm. Nós falaremos das placas de 625 mm por 1250 mm em breve. Para uma revisão de como determinar os tamanhos das placas de bordas, divida uma das dimensões do espaço por 625 mm. Nosso espaço é de 3 metros 312 mm por 4 metros 410 mm. E as vigas do forro correm na direção dos 3 metros 312 mm. Divida 3 metros 312 mm por 625 mm e obterá 5 placas mais 187 mm. Não comece da parede com uma placa inteira, porque isso lhe deixará com uma borda de apenas 187 milímetros, ficando fora de estética. E se dividir o restante, terá 2 bordas
de 93 milímetros será pequeno demais. Então adicione 625 milímetros à dimensão de 187 milímetros, o que resulta em 812 milímetros. Dividido por 2, temos 406 milímetros, ou seja, 4 placas inteiras mais 2 placas de 406 milímetros. No outro sentido, divida 4 metros 410 milímetros por 625 milímetros e obterá 7 placas mais 35 milímetros. Some 625 milímetros, obtendo 660 milímetros. Divida isto por 2, tendo 2 bordas de 330 milímetros mais 6 placas inteiras. Se está trabalhando com placas de 625 milímetros por 1250 milímetros, divida a dimensão de um lado da sala por 625 milímetros, como acabamos de fazer, e divida a outra dimensão da sala por 1250 milímetros, e adicione 1250 milímetros para evitar placas de borda pequenas e desuniformes. As ferramentas a usar dependerão do tipo de pendural empregado, mas geralmente incluem escadas ou andaimes, trenas, lápis, cordão de giz, martelo, parafusadeira, furadeira, pistola para rebite, chave de fenda, brocas, alicate, alicate de corte e estilete e algumas lâminas sobressalentes, chave de fenda de mão, nível de mangueira ou laser, barbante, serra e um compasso ou serra de copo. Em geral, precisará também de capacete e óculos de segurança. Recomendamos que leia e siga cuidadosamente as instruções sobre segurança e instalação, incluindo segurança relacionada com os produtos que estará usando. A altura padrão de um forro comercial é de 2 metros 743 milímetros, mas deve deixar pelo menos 762 milímetros de espaço abaixo do antigo teto. Tubulações, canos ou qualquer outra coisa poderá estender abaixo do teto. Haverá cerca de 762 milímetros de espaço para instalar a placa e manuseá-la entre os perfis. Instalações de lâmpadas fluorescentes ou embutidas podem precisar mais espaços. Verifique as recomendações junto aos fabricantes, mas geralmente deve estar na altura da instalação, mais 50 milímetros. A menos que exista alguma razão para pendurar o forro numa outra altura, meça na parede 2 metros 743 milímetros, adicione 22 milímetros para a cantoneira que estamos usando e marque. Quando traçar uma linha ao redor da sala a essa altura, a linha marcada ficará acima do forro. Se tiver um sistema de laser, ajuste-o na altura da marca e instale a cantoneira nas 4 paredes. Não tendo um laser, use um nível de mangueira para transferir a altura nos cantos. E cordões de giz entre as marcas. Pode usar também um nível mais comprido de madeira para transferir a altura nos cantos e cordões de giz ao redor da sala na altura estipulada. Passe o cordão pelas 3 paredes e depois adicione uma linha de conexão na 4ª parede. As cantoneiras não são consideradas como parte estrutural do sistema, pois não são testadas nem têm que atender a requisitos para sustentação de peso. A cantoneira tem que estar fixa o suficiente para manter-se firme e conservar a aparência depois de adicionado o peso dos perfis e das placas do forro. Se o peso do forro deslocar a moldura ou torná-la inaceitável, você poderá usar rebites adicionais ou o forro poderá ser reforçado usando mais arames de sustentação. Os fixadores apropriados a usar dependem da estrutura onde as cantoneiras serão presas. Parafusos ou pregos de 38 milímetros funcionam bem em madeira e parafusos também funcionam em estruturas de metal. Paredes de concreto ou pedra requerem rebites ou parafusos de expansão. Grampos funcionam bem em divisórias de drywall. Os cantos internos das cantoneiras podem ser feitos somente com as peças encostadas ou sobrepostas, ou ainda trabalhando em meia esquadria. Sobreposto é o método mais fácil, mas pode levantar a placa devido à 2ª camada da cantoneira. As 2 peças encostadas vêm em seguida e não levantam as placas. Meia esquadria é o de melhor aparência, mas é o mais difícil e mais demorado. Uma 4ª opção é um outro tipo de meia esquadria. É o meio termo quanto à rapidez e aparência. Uma peça é cortada a 45 graus e a outra permanece reta, descansando no topo da peça de meia esquadria.
Os cantos externos devem ser feitos em meia esquadria, ou com somente uma das peças cortada a 45 graus, ou ainda usando um clipe para o fechamento. Em todos os casos, as juntas entre as duas peças da cantoneira precisam estar bem justas. O tipo de pendural usado pode requerer algumas ferramentas adicionais, como furadeira, uma serra para metais ou chave de boca. Os pendurais têm que ser instalados acima do perfil principal, no espaço requerido pelos padrões locais, tipicamente a cada 1.250 milímetros. O primeiro arame de uma fileira deve ser posicionado relativamente perto da parede para ajudar a suportar o peso do perfil principal e da cantoneira. O tipo de pendural varia de acordo com a região e as condições da obra. Os pendurais mais usados são os de aço galvanizado, bitola mínima número 12, ou que tenham resistência equivalente aos de aço. Os cabos devem estar livres de dobras ou torções, não devem tocar nenhuma tubulação, canos, etc., que estejam debaixo da laje, e devem ser aprumados dentro de 1 a 15 graus. Os fios devem ser presos tanto à estrutura como ao sistema de suspensão, usando laços fixados com um mínimo de 3 laçadas, 3 polegadas dentro do laço. Em alguns casos, pode ser apropriado usar cabos de correia. Essas faixas de lâmina de aço, de usualmente 25 milímetros de largura por 1,5 milímetros de espessura, que tipicamente são conectados à estrutura, formando um ângulo de 90 graus no extremo superior para uma fixação. O extremo inferior é sempre preso ao perfil por um parafuso e uma rosca industrial. Outro tipo de ligação requer o uso de um cabo que é tipicamente formado por um gancho, tendo no mínimo 6,25 milímetros de diâmetro. Os ganchos são usualmente enroscados. Eles podem ser parafusados no pontalete ou em uma peça de expansão na laje, ou usados com clipes de garra para se ajustarem à estrutura, e podem também ser inseridas numa das perfurações do perfil principal, ou pode-se pôr um clipe ligado ao bulbo do perfil. Os estilos variam de acordo com as regiões. Outra opção em algumas regiões é o nivelador, que com uma peça que desliza numa viga mestra, promove um ajuste de comprimento. Aqui temos um cabo Nonens, disponível em algumas áreas. O Nonens é usualmente atarrachado ou preso à laje com rebites. Tem um clipe que se liga ao bulbo do perfil principal e seu comprimento pode ser ajustado facilmente. Para fixar os perfis a partir dos caibros de madeira, você poderá usar parafusos ocos, que tenham no mínimo 25 milímetros de capacidade de penetração. Em regiões de sismos, são exigidos 75 milímetros. Em concreto, use parafusos de expansão ou rebites. Se a estrutura for de aço, use prendedores especiais designados para tipo e tamanho do componente estrutural, ou enrole e aperte um arame de bitela número 12 ao redor da estrutura. Comece a instalação dos perfis medindo a distância das placas de borda da parede, no nosso caso 406 milímetros, e adicione 625 milímetros. Isto localizará o primeiro perfil principal a 1031 milímetros de distância da parede. E, posteriormente, as travessas entre os perfis e a cantoneira terão 1031 milímetros de comprimento. Em certas partes do mundo, existem práticas ou códigos limitando o comprimento das travessas de borda. Cheque as recomendações em sua área e instale a primeira fila de perfis distante da parede ou acrescente cabos de sustentação extras para apoiar as travessas mais longas. Meça ambas as extremidades da parede e, se estiver trabalhando numa superfície plana, use uma linha de giz. Depois, estique uma linha ou barbante logo abaixo do nível do novo forro e abaixo da linha de giz, mas distante metade da espessura do perfil. Esta é a localização da primeira fileira de perfis, a distância da borda mais um painel completo da parede. Instale os pendurais acima da primeira fileira de perfis.
Use uma linha ao longo da fileira dos pendurais com os extremos da linha ligados ao fio da parede, logo acima do topo da cantoneira. Dobre os fios na altura da linha para que o perfil principal se mantenha na elevação correta. Se estiver usando cantoneira de 22 milímetros e um nível a laser, ajuste o laser para que marque o topo da cantoneira. Pode usar essa maneira prática com um laser para dobrar os pendurais, porque com o sistema Armstrong, os buracos para os arames se alinham com a borda de cima da cantoneira de 22 milímetros. Marque e corte a primeira peça de perfil principal para que quando o corte se apoiar na cantoneira, o espaço de encaixe da travessa esteja localizado à distância da borda desde o fim da parede. Inserir o arame de sustentação no buraco próximo ao lado oposto do perfil. Dobre o fio para cima, dando volta e enrolando 3 vezes. E inserir e enroscar o restante do arame por toda a seção deste perfil. Na modulação de 33 milímetros, coloque a travessa de 1250 milímetros da extremidade final do perfil principal até encostar na parede, com o lado branco da travessa contra a cantoneira e corte as travessas no ponto em que ela cruza a linha de orientação. Inserir a extremidade que tem o clipe no perfil principal e a extremidade cortada apoiar na cantoneira. A borda externa do perfil deve ficar diretamente acima da linha de nível. Repita o processo na instalação das próximas travessas. Provisoriamente firme as travessas para que não se movam. Em espaços muito grandes, você poderá querer prender os perfis e as travessas de borda à cantoneira com rebites de cores combinadas. Junte peças adicionais do perfil quando requerido para alcançar a parede do lado oposto. Instale os pendurais e verifique o nível durante o processo de instalação. Use o pedaço que sobrou da primeira fileira de perfis para começar a próxima fileira, depois de cortá-lo para que uma das perfurações seja a distância da borda a partir da extremidade. Depois que a primeira seção da segunda fileira de perfis estiver no lugar, inserir 2 travessas de cruzamento de 1250 milímetros entre os perfis, alinhando-os com as 2 primeiras travessas de borda. Meça a diagonal da abertura de 625 milímetros por 1250 milímetros e veja se são iguais de uns 3 milímetros. Com isso, ficará sabendo se a modulação está quadrada. Se as medidas não forem as mesmas, corte uma ponta de um dos perfis para ajustar o alinhamento. Com a modulação quadrada, e se quiser mais de 2 fileiras de perfis, você poderá adicionar mais de uma linha abaixo dela, alinhada com o centro da travessa. Essa linha será perpendicular à primeira e pode ser usada para medir e cortar as fileiras adicionais de perfis. Depois, complete o corte das travessas de borda ao longo da parede. E insira as travessas de 625 milímetros entre eles. Inserir as travessas de 1250 milímetros entre as fileiras do perfil principal e os de 625 milímetros entre eles. Complete a segunda fileira de perfis e as travessas de 1250 e 625 milímetros. Continue instalando as fileiras e as travessas de modo similar se precisar.
Chegando ao outro lado da sala, corte as travessas de borda, prendendo as pontas da parte branca da travessa contra a cantoneira e cortando as travessas do outro lado do perfil. Dependendo das condições da obra e da preferência do instalador, os perfis poderão ser instalados todos ao mesmo tempo. Ou a instalação deles e das travessas pode ser feita em conjunto. Em geral, é mais eficiente instalar perfis e travessas ao mesmo tempo, já que isto reduz o tempo gasto com a mudança de andaimes e escadas no espaço da obra. O perfil principal é o principal componente de suporte de carga do sistema, de modo que devem ser fixadas na estrutura com perspicácia e segurança. Se os pendurais ficarem fora do lugar ou excessivamente fora do prumo, o peso do forro pode levar o perfil principal a girar ou a tirar a modulação do alinhamento. Um pouco mais de atenção aqui pode economizar bastante tempo depois. As placas do forro Armstrong são fáceis de limpar, mas deve-se evitar que fiquem sujas. Os perfis costumam ser oleosos. Assim, lave as mãos depois de instalá-los, antes de lidar com as placas. Mantenha as superfícies limpas e, de vez em quando, esfregue as pontas dos dedos atrás da placa. Isto remove o óleo e a sujeira, evitando marcas digitais. As primeiras placas do forro a serem instaladas são habitualmente as que têm outros serviços ou componentes que se estendem ou que se liguem à sua fachada. Meça e corte essas placas cuidadosamente. Faça todos os cortes desse lado do painel e faça-os em linha reta usando um estilete. Marque curvas e buracos com compasso ou serra-copo. E corte com uma serra. Corte as placas de borda com precisão. Todos os cantos das placas do forro devem se apoiar na cantoneira ou nos perfis. Placas de borda podem requerer corte tegular detalhado nas dobras. Comece cortando a placa mais ou menos no tamanho certo. Deite-a no perfil e passe uma linha ao longo da borda da cantoneira na face do painel. Usando um ângulo reto, corte até a metade com o estilete. Depois, coloque este lado na superfície do corte e corte o canto da placa para ligar com o corte vertical. Apoie a placa nos perfis. Com alguma prática, você poderá querer usar um método alternativo de cortar cantos tegulares. Em vez de marcar a placa com um lápis, faça um corte raso com um estilete. Depois, corte o painel à mão livre. Primeiro, aprofunde o corte na face. E, usando os dedos para orientar o estilete ao longo da placa, corte as arestas. Poderá também evitar o corte das arestas tegulares das placas de borda selecionando e instalando uma cantoneira trapézio em vez da cantoneira angular usual. Se as dimensões da cantoneira trapézio forem compatíveis com a borda tegular da placa, crie a mesma aparência de uma borda cortada. Finalmente, instale todas as placas inteiras. Remova detritos e deixe a área da instalação limpa. Lâmpadas e outras instalações devem ser apoiadas nos perfis e não nas placas. Dependendo do tamanho e peso das instalações e de sua colocação nos perfis, podem ser necessários pendurais de sustentação extras. Em tais casos, alguns regulamentos requerem que sejam conectados à própria armação. Outros, que um pendural seja fixado em cada canto do perfil. O instalador não terá terminado até que o espaço seja entregue ao engenheiro ou proprietário. A maioria das obras requer que o instalador forneça uma quantidade específica de material extra para manter a aparência do plano do forro depois do local ser ocupado.
Uma vez que tenha o instalador corrigido quaisquer deficiências e substituído componentes danificados para a satisfação do proprietário ou seu representante, missão cumprida.